Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, aqui é o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje, dando continuidade à série Parábolas de Jesus, vamos falar um pouquinho sobre a parábola do rico e do Lázaro, se é que, de fato, essa história foi uma parábola, tá bom? Bom, eu quero ler um texto, o verso 23 de Lucas 16, que diz assim: No inferno ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Bom, a parábola do rico e do Lázaro pode ter sido uma história real, pois nela vemos algo incomum que não acontece nas outras parábolas, que é o quê? O nome dos personagens. Se você verificar nas demais parábolas de Jesus, não aparecem nomes de personagens, ok? Mas aqui nós temos dois, um chamado Lázaro e outro bem real que se chama Abraão. Veja os versos 20 e 22. Então, por isso nós temos base para crer que esta história é real. Ela é mais do que uma parábola, é uma revelação que o Senhor Jesus trouxe para dar uma resposta aos fariseus. Quando você lê do verso 1 em diante, o capítulo 16 de Lucas, você percebe que ele está respondendo os fariseus com esta parábola. Ou seja, ao invés de dizer diretamente que aqueles fariseus estão caminhando rumo ao inferno, ele conta essa parábola para que os fariseus vejam por si só e se identifiquem na parábola com aquele homem rico. Ou seja, o rico representa os fariseus, sacerdotes, escribas. Tá? O mendigo Lázaro representa os publicanos, pecadores e gentios. Naquele tempo, os sacerdotes, alguns escribas e os fariseus possuíam, de uma forma geral, muita riqueza. Eles eram ricos por si só. Então Jesus não precisa dar nome diretamente, um fariseu, um sacerdote. Ele fala um homem rico, igual a maioria de vocês, fariseus, escribas, sacerdotes. Tá? E eles se vestiam muito bem. Veja Mateus 23, verso 5. Tá? Sem mencionar que o linho fino, que ele fala aqui, o homem rico se vestia de púrpura e de linho finíssimo. O linho fino faz parte da roupa dos sacerdotes. Veja Lucas 16, 19 e Levítico 16, 32. Tá? Nessa história, nós temos a oportunidade de conhecer com muitos detalhes a vida após a morte. Tá? E nós temos aqui no canal outros vídeos onde eu estou trazendo uma mensagem expositiva dentro desta parábola. Tá? Mas aqui, nesse momento, nós aprendemos uma lição importante. É que na outra vida as coisas se invertem. Ou seja, o que você não recebeu aqui, você vai receber lá. Tá? E o que você recebeu aqui, provavelmente não vai receber lá. Veja na parábola, analise comigo. Nessa vida, quem pede migalhas é o Lázaro, o mendigo. Mas na outra vida, quem está pedindo migalhas é o homem rico. Nessa vida, quem vive sozinho é o Lázaro. Mas na outra vida, quem está sozinho é o homem rico. Tá? Nessa vida, quem deseja, quem tem necessidade e não recebe nada, não é atendido, é o Lázaro. Mas na outra vida, quem está necessitado, desejando e não recebe nada é o homem rico. Nessa vida, quem não tem nada é o Lázaro. Mas na outra vida, quem não tem nada é o homem rico. Nessa vida, quem está sendo atormentado, cheio de chagas, os cães lambendo as feridas, é o Lázaro. Mas na outra vida, quem está sendo atormentado é o homem rico. Nessa vida, quem se preocupa com salvação é o Lázaro. Mas na outra vida, quem está preocupado com salvação, mas infelizmente já é tarde, o homem rico.
dizendo: eu tenho 5 irmãos, vão lá, preguem o evangelho para ele. Pois é. Nessa vida, quem precisa de um milagre é o Lázaro, mas na outra vida, quem precisa de um milagre é o homem rico. Então, todas as pessoas que pensam: morreu, acabou, elas terão uma grande surpresa do outro lado. Pois, na verdade, é quando morremos que a vida realmente começa. Por quê? Porque o tempo que passamos nessa terra não se compara com a eternidade. Não se compara. Do mesmo jeito que a realidade não se compara com um sonho. Quantas vezes você sonhou e percebeu que estava sonhando, que era um sonho? Porque o sonho ele é muito, às vezes preto e branco, cores fracas, imagens passando, mas a realidade é outra coisa quando você acorda. Então, da mesma forma, a vida eterna não se compara com a vida de hoje, aqui na Terra. Tá? Os anos que você vive aqui, talvez 60, 70, 80, alguns 90 anos, isso vai ser apenas uma vaga lembrança quando você estiver do outro lado vivendo milhares e milhares e milhares de anos. Tá? A pergunta é: você está ganhando a sua vida aqui ou está perdendo? Jesus ele diz em Mateus 10:39, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tá? Porque os que entregam as suas vidas ao Senhor Jesus, eles podem perder muitos privilégios nesse mundo, nessa vida. Eles podem perder amigos, família, status, até a própria vida. Porém, do outro lado, eles ganharão tudo por toda a eternidade. Veja Apocalipse 21, verso 7. Tá? Na outra vida, o Lázaro, ele não precisou fazer nada. Na outra vida, ele não precisou nem mesmo responder ao homem rico. Tá? Lá, ele tem alguém que responda por ele. Lá, ele tem alguém que defende ele, que console ele. A figura de Abraão é interessantíssima nessa parábola, porque ele representa a família de Deus no céu. Ou seja, Lázaro está no céu agora, ele faz parte da família de Deus. Pois Abraão é o homem que Deus escolheu para fazer um povo e deste povo trazer o Messias, o Cristo, e através dele abençoar todas as famílias da terra. Não somente isso, mas estar descansando com Abraão é um consolo, um privilégio imenso, pois este foi o primeiro a ser justificado por sua fé, de maneira que dizer que Lázaro está descansando com Abraão é que Lázaro também foi justificado pela sua fé. E não somente isso, Abraão foi chamado amigo de Deus, agora Lázaro junto a ele é também amigo de Deus. Aleluia! Enquanto Lázaro ele tem agora uma companhia, porque nessa vida ele era sozinho, mas agora ele tem família, tem amigos, tem um consolo por toda a eternidade. O rico está no inferno, sendo atormentado. E veja um detalhe nessa parábola que é importantíssimo. O rico está sozinho. Você já viu aquelas pessoas que dizem: quando eu chegar no inferno eu vou encontrar meus amigos lá também. Te vejo no inferno. Você não vai ver ninguém no inferno. Tá? Lá não existe família, não existe amigos, nem nenhum tipo de consolo, nada. Você não vai conversar com ninguém lá no inferno. O sofrimento é individual. O rico, aqui na terra, conhecia muita gente, tinha muita influência, muitos amigos, mas lá no inferno ele está sozinho. Ele não tem ninguém para comentar, não tem ninguém para chegar e dizer: rapaz, hoje parece estar mais quente do que ontem. Não tem, não existe isso lá no inferno. Todo mundo que vai para lá vai ficar sozinho. Tá? O próprio Jesus ele fala em Mateus 11:22, Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Isso é uma indicação de que o sofrimento lá no inferno é maior ou menor de acordo com as obras de cada um. É por isso que não vai ter duas pessoas juntas, porque cada um tem que pagar pelo seu. Uns vão sofrer mais, outros menos, mas todos ficarão sofrendo pela eternidade. E não se engane, não pense que Deus é injusto de deixar pessoas sofrendo eternamente. Não, Deus é justo. Ele está fazendo justiça. Porque quando você comete um pecado contra Deus, você abre uma dívida eterna com Deus. E é por isso que o pagamento de dívida eterna é também eterno. Você vai pagar pela sua dívida eternamente lá no inferno.
Assim como, por exemplo, a sentença de quem cometeu um crime não é dado segundo as obras, mas segundo o tipo de crime que cometeu, assim também é lá no inferno. Eu vou te dar um exemplo. Pensa numa pessoa que tem 40 anos de vida e toda a sua vida, esses 40 anos, ela praticou o bem, fez coisas boas. Mas aí, de repente, ela vai e comete um assassinato, mata alguém. E essa pessoa não vai ser condenada de acordo com os 40 anos de bondade que ela fez. Ela vai ser processada, vai ao tribunal e ela não vai chegar lá e vai ser, olha, durante 40 anos fez muita coisa boa, ajudou muita gente, né, salvou vidas. Não! Chegar lá, o único assunto a ser tratado é sobre o seu pecado, o assassinato que ele cometeu e pronto. E vai ser julgado conforme isso. Ou seja, o que isso significa? Significa que você ser uma pessoa boa, seguir as regras, não te dá crédito nenhum na hora que você precisa de ajuda. Entendeu? Não te dá crédito nenhum na hora que você está sendo julgado pelos seus crimes. Este é o nível 0. Você ser uma pessoa boa, seguindo as regras, fazendo tudo certinho, é o nível 0. Nem mais nem menos. Não tem crédito nem dívida. Entendeu? É 0. Por quê? Porque isso é o que todo mundo espera que você faça. Que você seja uma pessoa normal, sensata. Isso é a normalidade. O próprio Jesus ele fala em Lucas 6,33. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Jesus está dizendo, você faz o bem e não vai ter nenhuma recompensa. Você está fazendo bem para outras pessoas que também te fazem o bem. Tá? Ele mesmo fala, também os pecadores fazem isso, e daí? Ou seja, somente pela graça de Deus, o Espírito Santo em nós, é que nos tornamos novas criaturas, com um novo estilo de vida, fazendo bem de verdade, não para ganhar créditos, mas porque é assim que somos, novas criaturas. Veja, 2 Coríntios 5,17. Por isso diz, ainda em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E é dessa forma que nós chegaremos aos céus. E creio que veremos este Lázaro, veremos Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino dos céus. Aleluia. Amém? Gostou do comentário dessa parábola? Tá bom? Se inscreve no canal, dá um like no vídeo e compartilha nas redes sociais, ok? Aqui você vai encontrar várias outras parábolas de Jesus sendo interpretadas e comentadas, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério em nome de Jesus.